agora o Estação BMB, a sua parada cultural semanal, comigo, Gabriele Gentil, e com o meu amigo Gabriel Machado. Faz tempo que a gente não gravava, Sim, né, um tempinho, amigo? né? Deu aquela pausa pro Festival de Parintins e agora, né, vamos ver se a gente consegue dar aquele gás aqui. Voltamos em grande estilo, porque hoje a gente recebe João Fernandes, o fundador do Casarão de Ideias, que vai falar aí sobre esse novo momento desse espaço cultural que vem todo reformado, com muitas novidades. Estou ansiosa para saber o que espero. Ainda não fui lá, não tive oportunidade, mas muito em breve, com certeza, estarei dando uma passadinha lá para ver. Sim. Nesse Então, novo momento, né? Porque sem mais delongas, assim, João, já fala pra gente quais são as novidades lá do Casarão. Então, um prazer estar aqui, né, conversando com vocês. O Casarão agora, ele acho que é isso, né? Numerologia, alguém falou isso outro dia. A gente começou o Casarão, com 7 anos a gente mudou para o espaço que a gente está hoje, e agora completando 14, a gente reforma esse e amplia. Então a gente está aí no número 7. E acho que essa reforma é um novo momento para o Casarão, para o centro da cidade, para a cultura em si. Então no Casarão antigo, a gente reforma, né, agora um café temático com coisas de cinema, objetos, rolos de filme, né, bem mais pensado, porque o nome era Cine Casarão, mas não tinha muito, ficava ali no meio dos livros. Agora não, é um espaço para o café. A sala antiga, a gente reformou ela toda. Então, tela, som, luz, projeção, cadeira, uma outra sala, né? Isso no lado antigo, e a gente fez várias mudanças menores, inclusive a acessibilidade, né? Então a gente tinha ali na entrada 6 degraus, e agora a gente vence isso, como vence todos os outros degraus da casa, porque agora nós trouxemos um equipamento italiano que chama carro escalador, e ele agora sobe todos os degraus. Então a gente agora tem aí a questão da inclusão, né, nesse sentido da parte arquitetônica. Isso no prédio antigo. O prédio novo, né, a gente tem a segunda sala de cinema, agora serão 2 salas, cadeira nova, som novo, tela nova, né, tela microperfurada, caixa de som atrás. Então, a livraria, que é um novo espaço também nosso. Então, agora, assim, editoras que são, né, que são menores ou as maiores, mas que estão ali com publicações mais off, né, uma literatura mais contemporânea, todas lá. Dentro da livraria, a gente fez também questão, que a gente sabe que livro é caro, né? Então nem todo mundo consegue comprar. Então a gente criou uma estante social. Então, onde as pessoas podem doar, para as pessoas pegarem, mas nós também ficamos recebendo muito livro de doação das distribuidoras, das editoras que nós compramos. Então, todos esses livros também estão nessa prateleira. Então, aí a pessoa pode pegar. Então, a gente tem a livraria, tem uma loja lá colaborativa, um espaço agora, jardim, um outro jardim com ateliê, com oficinas, inclusive estava tendo a de cerâmica. A gente vai abrir várias oficinas nessa pegada mais manual. E um espaço que a gente chama de residência. Então, é um grande espaço, que é uma sala de residência, que agora está com uma exposição, e a partir de agosto vai receber um coletivo de mulheres de moda indígena. Então, aí a gente fica meio que quase em todas as linguagens. Literatura, música, audiovisual, moda, artes plásticas. Então, assim, o Casarão, ele realmente agora passa a ser esse centro cultural que a gente tanto deseja, ocupando agora 2 edificações. Então, aí são quase 900 metros quadrados, respirando cultura no centro de Manaus. Caraca, muito legal. E aí você estava me falando que você é professor de teatro há 14 anos, né, ali na UEA. Mas como que começa a sua história com a arte manauara? Você é daqui, você é da onde? Então, eu sou cearense, né, e nesse ano que vem eu completo 23 anos. Caracas. Então, 23 anos de amazonense, metade da minha vida. Então, 46. Então, 23 anos eu passei no Ceará e 23 aqui. Já dava para me escolher qual foi o melhor lugar, né? Então, assim, mas eu vim para cá, então já vinha com as artes cênicas, né? Já fazia teatro no Ceará, já tinha uma formação em teatro, já tinha uma formação em pedagogia. Chego aqui e vou fazer o vestibular da UEA para dança. Porque naquela época no Ceará não tinha faculdade de dança e aqui tinha. Então eu faço a faculdade de dança, né? E quando eu saio da faculdade de dança, começam os concursos da universidade e eu volto 6 meses depois como professor do curso de dança e compartilhado com teatro. Então, assumo o curso de teatro, né, sou uma das pessoas que pensou o curso de teatro,
assumi a primeira turma, né, dos 3, 4 professores, formamos a primeira turma, eu saio, e aí o curso de teatro ainda está aí. Recentemente, né, eu tinha feito e novamente fiz de novo o projeto pedagógico do curso de audiovisual. Então, fui eu que fiz o projeto pedagógico, aprovei e está funcionando. Criei a pós-graduação em Gestão e Produção Cultural, da UEA, né? E assim, então, eu divido minha vida nesse lugar, da universidade e do casarão, que eu acho que isso que é muito saudável, porque aí eu não sou um professor teórico, sou uma pessoa que consigo fazer lá de teoria e demonstrar como Mostrar isso praticamente pode acontecer. Então, acho que o casarão é um grande case, né, de prática, embora tenha muita teoria lá, mas é um lugar que a gente demonstra que é possível, sim, pensar em cultura, pensar em geração de emprego e renda, e todos esses lugares que hoje o casarão, de uma certa forma, está presente já no consciente coletivo da cidade. Então, quando as pessoas perguntam um lugar de cultura, claro, vão lembrar do Teatro Amazonas, mas em seguida, com certeza, vai estar ali o Casarão de Ideias. E aí a gente, com todo prazer, eu aceito perder para o Teatro Amazonas, né? Quem não vai aceitar, né? E como que começou, assim? Como foi esse processo de você sair da universidade, né? Até o Casarão? Tipo, como é que foi? De onde que veio a ideia de criar esse espaço? Então, o Casarão de Ideias, assim como o Movas, que é um festival de dança que eu tenho, ele surgiu dentro da universidade, numa disciplina. Essas disciplinas aleatórias de... vamos criar um projeto que você desejaria, né? Eu desejaria ter um festival de dança ou desejaria ter um espaço cultural. Então, vamos rabiscar, tal. E aí, mais ou menos isso. Numa disciplina, passo na disciplina, cumpro os créditos. E quando eu saí da universidade, eu já fazia, artisticamente, eu já era profissional no mercado. Já tinha meu grupo de teatro, já tinha os espetáculos de dança. E aí foi a hora que eu vi, agora vou fazer o quê, né? Formei, vou para onde? Como assim? Que não tem, né, emprego, não tem nada. E aí foi disso, então vou ver se o que eu pensei pode ser viável. Né? Então o Casarão surge inicialmente como um lugar para o meu grupo, que era a Companhia de Ideias, e depois as pessoas vão pedindo, deixa eu usar para isso, deixa eu fazer uma exposição aqui, mas eu queria fazer tal coisa. Então eu entendi naquele momento que o Casarão não poderia ser só meu, né? E nem só do meu grupo. Eu entendi que o Casarão ele seria da cidade. E é claro que nos primeiros 7 anos o Casarão foi para um nicho bem específico. Era a galera mais alternativa do teatro e da dança. Alguns da fotografia, coisa assim. No Casarão Novo, nessa mudança, eu precisava mais alguma coisa a mais. Estava ali na rua próximo ao teatro, eu tinha um fluxo maior de transeunte, de turista, de tudo isso, então eu precisava dar um gás a mais. E aí eu acho que o cinema, a abertura da sala de cinema, fez com que o Casarão se abrisse para a cidade. Então eu acho que o cinema foi a grande chave na virada, e agora a gente apostou de novo nisso para essa nova etapa. Uma nova sala de cinema que irá passar os mesmos filmes que a gente passa, os filmes nacionais, os de arte, os internacionais, mas também a gente tem agora a possibilidade de passar outros filmes. Então a gente vai poder passar Paris Filmes, Warner, Europa Filmes, Disney. Então é um novo público que talvez não nos consuma, que vai passar a consumir a partir de agora, novamente, a gente apostando na questão cinema para ser esse cartão de visita, né? O cinema é impressionante, né? As pessoas já sabem do trailer 1 ano antes do filme. Então, assim, é muito midiático. Então, você não tem como dizer que, diferente do teatro, da dança, que a gente precisa ensaiar mais, precisa divulgar mais, o cinema já vem, porque as pessoas seguem o diretor, seguem os atores, seguem as distribuidoras. Então, eles se comunicam muito mais rápido. Então, eu entendi um pouco disso e estou tentando. E a livraria também tem sido nossa aposta, né? Os livros vão acabar, o jornal vai acabar, tudo vai acabar. E a gente sabe que não é isso, né? Então, a gente trouxe aí mais ou menos 1.000 livros, 1.000 títulos, e a gente está vendo como as pessoas querem, né? Consumir livro. O prazer de pegar na prateleira, olhar, isso nunca vai ser roubado pela tecnologia. Sim, eu acho que tem aquela questão, né, da transformação realmente, mas... Faz parte, né? Que faz parte, né? A gente vai, depois de alguns anos depois volta para aquilo de onde saiu. Mas a questão do físico mesmo, né? É uma coisa muito
difícil de você se viu aí, desprender. tudo vai ser e-book. Você nem quase escuta mais ninguém falando que tá lançando e-book. Né? Todo mundo compre um tal produto tal, que vai ser... Né? Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela vem, ela soma, mas a coisa do presencial, que é o que as artes proporcionam, né? A arte do encontro, a arte de estar numa livraria, ver alguém, conversar, isso a gente não consegue, isso a tecnologia não vai roubar da gente. E acho que o Casadão aposta nisso, e foi um pouco disso, essa conquista de espaço, conquista de notoriedade, e a gente agora, 14 anos, indo para 15, né? Vamos debutar, fazer um baile de formato, como é baile de... Essas coisas debutante, né? Isso. Então, mas eu acho que para a gente é importante. São muitos anos apostando em cultura. É o único espaço que começou em 2010 e que chega com vida até hoje. Todo mundo que começou com a gente, 10, 15 espaços culturais, todos abrem, fecham, somem e a gente está lá. Então, acho que isso também demonstra uma coisa muito importante, que é esse lugar nosso de resistência, mas mais do que isso, de entender o público, ouvir, né, apostar em coisas mais assertivas, se reinventar. Acho que a pandemia foi isso, né? Um momento de reinvenção. Eu acho que foi muito importante para a gente, pós-pandemia, a exposição da Frida, que nós fizemos, e que foi um boom assim, das pessoas enlouquecidas. Como foi? Foi logo após? Foi 6 meses depois, nós fizemos a Frida e tivemos 15 mil pessoas visitando, né? Então, assim, para a gente foi um boom. A gente nem achava que era tudo. Mas, assim, muita gente nos encontrou na pandemia, né? As pessoas acho que ficaram mais conectadas, nos encontraram. E quando passou a pandemia, foram nos visitar. Quero visitar. E aí virou, né? Deu um match lá e ficou como o nosso público, né? Você tocou num ponto, assim, que era uma das perguntas que eu ia fazer. Você acha que Manaus ainda sofre com essa falta de espaços, né, culturais? Assim, a gente vai, por exemplo, no centro mesmo da cidade, né? A gente vê que o centro tem vários espaços ali, né? A maioria, né, ministrado pelos poderes públicos, tudinho. Mas privados, assim, ainda são muito poucos, né? E como você falou, esse grupo artístico, seja do teatro, seja da literatura, seja do cinema, eles precisam, né, desses espaços. A gente sabe que é difícil, né, deles conseguirem expor o trabalho deles, tudinho. Então, eu não acredito que seja uma falta de público, né? Como é que você analisa, assim, essa falta ainda de... Eu acho que público não é. Porque, assim, eu tirei muito isso. A gente depois, acho que talvez possa até falar, né? A gente está fazendo o evento, que é o Te Encontro na Barroso, que é de música, que já virou meio que hype, né, na vida das pessoas. Mas depois a gente fez o literário, que a gente trouxe o Krenak, e as pessoas, um festival literário. E a gente teve 3 mil pessoas querendo ouvir alguém falar de literatura. Então, acho que não é falta de público, acho que é falta mesmo de pensar, né, a cidade como um elemento de conexão. Então, acho que falta mesmo o poder público, não é público, é o poder público, em ambas as esferas, criarem mais estratégias, sentarem mais na mesa para falar disso. Né, a gente vê agora, vai ser a campanha de prefeito, e a gente vê todo mundo gravando vídeo no centro, né? Meio que também virou moda. O que eu vou fazer para o centro da cidade? Mas não é para ser uma questão de moda, é para ser uma coisa de eficiência, né? Uma coisa de expertise. Não pode ser, e é isso, não pode ser qualquer coisa. E não é dizer aqui o que é bom, o que é ruim, mas tem que ser coisas que tenham um diálogo com a cidade, que atraiam pessoas, que possibilitem, né, as pessoas derem o desejo, porque aí tem 2 viés. Eu acho que a gente até, o Casarão às vezes escuta isso. Mas vocês estão no centro é mais fácil. No centro não é mais fácil. O centro, pejorativamente, também é considerado um lugar perigoso. Sim. Muitas pessoas têm medo de ir no centro, né? Então, assim, mas porque poderia ser mais periférico. Então, eu acho que isso também é uma ação do poder público. Criar esses centros culturais, esses espaços culturais nos bairros, que são retroalimentados pelos outros. Então, acho que é uma rede que precisa ser criada. Mas, falando do centro, eu acho que a gente, né, todos os grandes países desenvolvidos hoje, eles têm uma força gigante no centro, né? Eles potencializaram a cultura e o turismo para desenvolver os outros setores. Então, ele faz uma coisa com cultura, com turismo, e automaticamente ele vai trabalhar o social, vai trabalhar a segurança, a mobilidade. Então, ele vai criar uma rede de conexões. Isso
é um organograma natural, que existe vários estudos sobre isso, que chama placement, que é um planejamento a partir de um fluxo, né, de atividades que se completam. Então, o centro de Manaus tem tudo para ser esse case, né? A gente viu aí algumas ações municipais de revitalização, de ocupação, mas, ao mesmo tempo, ainda é uma ação pequena. Porque, assim, o centro ele precisa receber um volume gigante de investimentos muito rápido para que a gente consiga segurar o público. Porque senão as pessoas vêm, aí elas somem. Porque naturalmente elas vêm, casarão, a gente está recebendo esse fluxo. Então depois do casarão elas vão para onde? Vão ali no lago, agora tem um mirante, e depois disso? Então acabou o passeio. Então assim, naturalmente se a gente tivesse como São Paulo, Rio, que você tem vários centros culturais próximos, vários bares, vários restaurantes, né? Então as pessoas têm um fluxo maior de opção. Então, acho que o que falta é isso, né? E diversificar as opções. Porque agora a gente está vendo esse fluxo de bares, né, no centro, que é ótimo, mas que não resolve o problema das pessoas terem desejo de ir para o centro. Porque o centro não pode ser só vida noturna nesse aspecto. Sim. Ele também tem que ser vida de consumo, de programa de família, de consumo cultural. Não é só a música, né? Uma exposição, tudo isso. Então, acho que a gente precisa, sim, falar seriamente sobre o centro, com responsabilidade, né, de incentivo, o que eu ganho se eu restauro minha fachada, né? Então, assim, tem muitos projetos, e acho que não precisa inventar mais nada. Né? Tem muitos projetos acontecendo em vários lugares do país e em vários lugares do mundo. Se você pega as ações que estão dando resultado, você replica, isso é maravilhoso. Outro dia, quando eu estava fazendo o meu doutorado, que era sobre administração, cidade e sociedade. Então, tem um estudo de Copenhague que fala sobre as fachadas ativas e acesas, que é uma fachada restaurada atrai tantas pessoas, uma fachada abandonada afasta tantos. Porque é isso, né? Vai gerar a relação de perigo. Então, a gente tem hoje ali aquele quadrante do teatro que está se organizando, mas tem um outro lado que não tem nada. Então, assim, é o outro lado que também precisa da ação, do olhar. Então, eu sou um apaixonado pelo centro, né? Moro no centro há 23 anos. Cheguei aqui, fui morar na Eduardo Ribeiro. Né? Aí da Eduardo Ribeiro fui morar na Ferreira Pena e agora estou na Joaquim Nabuco. Então eu estou sempre no quadrante. Então eu faço tudo ali a pé, ando, conheço o nome das ruas. Eu acho que a gente precisa se apaixonar pela cidade. Se apaixonar pela cidade é saber o nome das ruas, saber o que tem. Né? Eu tomo café em vários lugares, tomo cerveja em vários botecos, conheço uma relação com todo mundo. Eu acho que a cidade precisa disso. E a gente tem tentado, o Casarão, fazer uma parte. O nosso lado ali é difícil, porque a 10 de julho está toda organizada, né? Tem hotel, tem restaurante. Do meu lado só tem eu. Então, assim, eu tenho que sozinho carregar isso. E a gente está ali na luta diária. Sim. Agora, João, você falou do Te Encontro na Barroso, que realmente já está hypado, né? Escuto muito falar, as pessoas vão mesmo. Mas como foi que começou esse movimento de festivais culturais ali na Barroso? Então, ele foi muito pós-Covid, né? Então, assim, a gente precisava... depois da Covid, vamos voltar, será que a gente vai sobreviver? Faz tudo isso, pum, vivemos. E agora? Né? Então, aí foi quando, assim, acompanhando um pouco do que estava acontecendo em outros países, né? Espaços abertos, festivais em praças públicas e tudo mais. E a gente, acho que é isso. Vamos pensar sobre isso. E então... Vamos fazer um evento na rua. Que tipo de evento? Não sei. Começamos a pensar. E aí, vamos fazer show, vamos fazer empreendedorismo, vamos fazer tudo isso. Então, criamos aquele modelo. E o nome, né? Poxa, e o nome? Que nome? Vamos botar festival de música amazônica. Vem milhões, né? Eu disse, não, gente, é isso. O que a gente quer depois da Covid? Encontrar. Então, onde a gente vai se encontrar? Então, eu te encontro na Barroso. E aí surgiu o nome, né? Te Encontro na Barroso. E virou uma loucura, assim, no sentido bom de público, das pessoas se sentirem seguras, das atrações. A gente hoje estava fazendo reunião de pauta para fazer o line-up, né? Quem vai ser essa edição, que vai ser mês que vem, né? A gente vai soltar em breve aí. As atrações, pela primeira vez a gente vai fazer uma atração nacional. Então a gente, né, ficou um pouco maiorzinho. Então, assim, e foi muito isso. Então a gente viu a necessidade, viu como as pessoas queriam estar em espaço público, aberto. E
durante algum tempo, a gente fazia os eventos no Largo ou no Teatro Amazonas. E parecia que não era nosso. Porque não era... né? Na nossa rua, é nosso. No sentido de dizer que a gente consegue dar visibilidade até para a marca Casarão e tudo mais. Né? Então, aí veio o Te Encontro, vai para a sua 5ª edição. O Festival Literário, que a gente fez 2. O de cinema, a gente vai fazer 2, que vai fazer agora em outubro, a gente fez no ano passado. E o Movas, que era o nosso festival mais antigo, a gente retoma esse ano em novembro, também na nossa rua. Então, assim, a ideia agora é falar da nossa rua, do nosso espaço. Então, com os diversos festivais, com as diversas ações, mas o Te Encontro é o carro-chefe, porque eu acho que é música, né, mais potente na rua, a música mexe mais com as pessoas. Então, a gente vai aí realizar agora em agosto e em breve a gente vai soltar as atrações, os artistas, tudo isso para fazer esse novo grande momento, porque a gente quer aumentar uma quadra a mais. Então, a gente vai aumentar na Barroso mais um bloco. Então, a gente vai começar a preencher mais a rua, né? Isso que eu ia falar, porque se a gente visualizar ali a Barroso, ela já tem, se não me engano, um estacionamento rotativo na frente, ali na esquina tem a Bemol, aí ali na outra esquina tem um banco, então... né, é difícil também tu conseguires visualizar assim uma expansão, né, muito, porque já é um espaço assim mais limitado. E uma coisa que você falou que é muita verdade, a questão de quando anoitece. Nossa, já cansei de passar por aí na época que eu ia desde antigamente, na época do cabaré, sempre foi muito, sabe, faltava iluminação. Quando tinha que parar o carro do outro lado, era aquele perigo, porque não tinha movimentação nenhuma, não tinha uma viatura da polícia. Então, eu acredito realmente que esse é uma das coisas que ainda, né, segura a galera de descobrir esses outros espaços do E eu centro. acho que também o Te Encontro da Barroso, pra gente, é um desafio, que é a gente também se reinventar. Né? Então, na edição passada, a gente fez aquele portal, não sei se vocês foram, mas devem ter visto, a gente fez um portal que os músicos ficavam suspensos. Né? E ali, por exemplo, as pessoas amaram, e agora ali é um dos nossos palcos. A gente vai organizar mais aquela estrutura e agora também vai ser um palco. Então, nesse ano a gente vai ter 3 palcos, né? E a gente vai apresentar um espaço novo que para as pessoas passam e nem veem, mas a gente vai ocupar esse espaço neste encontro também. Então, assim, para a gente é um desafio dar para as pessoas algo novo num lugar limitado, né? Eu acho que talvez esse tenha sido a fórmula do Te Encontro. A gente, nessa edição, vai fazer um lugar mais também que a gente tem feito pouco e as pessoas pedem muito. A gente vai fazer um espaço maior kids, né, para a criançada, a família curtir mais com os pequenos. Então, assim, este encontro ele vai crescer no sentido de... É o desafio nosso. Rascunha, pega, vai. Não sei. Então, assim, mas a gente vai entregar para a cidade, mais uma vez, uma outra experiência de viver o centro. E não ter medo, né, de experimentar. São Sim. coisas assim que se você nunca fizer, nunca vai saber se vai É dar isso, certo. a gente não sabe como foi o primeiro, a gente não sabia se ia dar certo e a gente fez. Então, a gente vai experimentar uma nova estrutura pensando mais ocupação do espaço. Então, porque é isso, as ruas, né, elas precisam de iluminação, então a gente vai entender tudo isso nessa nova etapa, que é o que a gente vai fazer agora em agosto. Inclusive, uma coisa que você falou lá no começo, da questão de se reinventar, né? Eu acho que é uma das coisas assim que a galera mais assim peca, assim, quando começa um estabelecimento, começa um projeto, de ficar na mesmice, e a gente tem essa necessidade da novidade, então a gente enjoa muito fácil, porque surge uma coisa, né, teoricamente mais interessante em outro lugar, e você vai pra lá e esquece. Então, a sua cabeça deve funcionar, tipo, a 220. Mas eu durmo cedo, todo dia eu durmo 10 horas. É porque, como você disse, é desde 2010. A gente vê, por exemplo, bares abrindo e fechando em 2, 3 anos, né? É difícil. E assim, eu acho que agora foi isso, o desafio da reinauguração foi muito isso. O que a gente vai apresentar de novo? Né? Então, a gente fez lá uma obra, né? Derrubou um espaço, parte do espaço, fez outros espaços. Então, quando as pessoas estão entrando lá, as pessoas estão encantadas. Uma escada maravilhosa, ambiente, a integração. Então, é muito isso, né? Eu acho que faz parte. E isso é muito... eu vivi isso muito observando quando eu estava no doutorado, né, que era de administração. E aí eu fiquei pensando, né, talvez se eu tivesse feito a graduação em administração, o Casarão seria muito maior, porque eu teria aplicado mais coisas que então, a gente fazia, eu faço de forma empírica, agora eu faço de forma mais assertiva. Mas eu acho que é isso. Não dá para pensar assim, vou fazer isso porque eu acho que vai ser legal.
Hoje a gente tem um pensamento de vou fazer isso aqui vai ter tantos públicos, de acordo com a pesquisa, a visualização, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui tá. Então a gente hoje faz todas essas leituras e faz todas essas entrevistas lá no nosso perfil, né? Então a gente fica fazendo todos esses filtros e o que a gente tem feito é muito isso. É uma devolutiva do que a gente entende. A livraria, gente, fechou uma ali, fechou outra ali, fechou outra ali. Opa, a gente pode entrar aqui. Já que essas fecharam, né? A gente não vai concorrer com essa grandona, mas já que ela fechou, então vamos aqui fazer uma pequena para ver o que dá. Então, assim, a gente também tem tido um cuidado, né, bem gigante para o que a gente vai oferecer. Isso que você fala, né? Eu fui dono de um bar há 10 anos, né? Que era o Botequim, que funcionava na casa era seu, eu né? falando tudo. Ainda bem que tu não falou. Ainda bem que eu não falei mal. Botequim, né? Que é no início. Depois eu deixei e ficou com o meu sócio, e depois ele acabou. Mas no início era muito isso, assim, a gente fazia o bar, né? Era um bar que quando nós fizemos, eu e ele, não existia nenhum largo. Não tinha ido lá de São Sebastião. Sim. Passava carro ali e tudo mais. E as pessoas diziam, um bar no centro, tal. E aí agora quando eu vejo as pessoas dizendo, bar tal trouxe vida pro centro. Oi? Né? Em 2003 eu já fiz isso. E aí o centro vive. Então assim, e aí eu via muito isso naquela época, né? Na época de vocês. Então, né, 2003, nem sei o que vocês faziam. Mas assim, vai inaugurar uns bares na Avenida do Turismo. Naquela época era um boom a Avenida do Turismo. Sim. As pessoas saíam do botequim e iam para lá. Depois elas voltavam. Uhum. E eu nunca mudei o estilo de música, nunca mudei. A gente mantinha. E fazia show, e fazia coisas. Aí, não, agora as pessoas vão sair do centro, elas vão para o Eldorado. E boom, o Eldorado nesse formato que é hoje, né? Então, assim, é um ciclo natural. Né? Toda empresa hoje, naturalmente, se ela não se reinventa, se ela não se ressignifica, ela não consegue se comunicar, porque o público de hoje não é o mesmo de amanhã. Né? A gente vê que quem não foi no Te Encontro na vez passada porque tinha 17 anos, vai nesse porque já tem 18. Então, qual é a minha linguagem para esse que já está completando 18? Então, hoje a gente fica pensando muito nisso. Não dá para achar que a mesma fórmula que eu apliquei em 2010, ela vai sustentar em 2024. Ela tem os mesmos ingredientes, mas a ordem, a porção, o que eu tiro, o que eu boto a mais, ela vai precisar desse cuidado. E eu acho que é muito também isso, de observar. Né? Eu viajo bastante, tento ver o que está rodando em outros lugares, tento compreender, tento ver o que eu filtro e o que cabe, porque também não posso copiar o que acontece em São Paulo, porque é um mega, né? Uma cidade gigante, o público é outro. Uhum. São Paulo tem público para tudo, Manaus tem? Não tem. Né? E a gente vê aí vários formatos. Então, hoje o Casarão tem vários núcleos pensantes para a gente ser, não é que a gente vai ser perfeito ou vai ser o ideal, sim, mas para a gente economizar o que a gente às vezes nem tem dinheiro. Então, a gente tenta hoje ser o mais assertivo para economizar dinheiro, mentalmente, desgaste, eu acho uma que equipe. Também tem aquela não tem por que se limitar tanto. Por exemplo, eu vou contar mais ou menos da minha experiência. A primeira vez que eu fui no Casarão, eu fui tentar assistir um filme, eu não consegui, mas eu acabei bebendo. Sim. Então, assim, acabei, né, vendo as coisas, comendo. Então, assim, a pessoa vai por um motivo, né, mas tem esses outros atrativos, né, tem esses outros núcleos, né, que talvez ela não saiba que gosta, ou que gosta, mas não foi por aquilo. Então, o principal é levar realmente o público, independente de qual nicho seja, né, para conhecer o espaço. E por exemplo, tinha isso, a gente tinha uma limitação, a gente tinha um prédio, que você tinha ali a recepção, tem a Reciprolab lá embaixo, aí você tinha a recepção, tem a galeria e tinha um jardim. Então, rapidinho você se esgotava. Agora você tem um outro prédio imenso para se achar e se perder. Então, aí a gente pensou no ticket médio, que essa pessoa pode consumir mais, essa pessoa pode comprar o livro e tomar um café, essa pessoa pode ir para o cinema. Então, assim, são várias possibilidades hoje num cardápio maior que vai fazer com que essa pessoa fique mais tempo com a gente. Então, hoje o importante é isso, como essa pessoa passa mais tempo com a gente. Então, agora a gente tem, né? São 900 metros quadrados pensando cultura. Então, você se perde, abriu uma porta, não sabe o que é, vai entrar, vai sair, sei lá onde. E assim, a pessoa vai cansar e pelo menos ela vai tomar uma água. Então, já vai ficar ali algum dinheirinho pra gente juntar e pagar as contas. Agora... Ai, desculpa. Não, vai. Tá. Você consegue lembrar qual foi o momento, assim, que virou a chave, assim, tipo, não,
Cara, o casarão tá dando muito certo, assim, um Cara, momento essa era a assim minha que... pergunta. É sério? Ah. Ih, ai. Conectando. Não, Conectadas. eu acho que foi isso, foi na exposição da Frida. Porque a gente já vinha, né? O cinema já vinha caminhando, mas um público mediano, mas com a coisa da Frida, que é uma coisa que eu acho que eu não vou repetir nunca mais, porque foi um insight assim, né? Foi eu que pensei ali aquela ocupação Frida. Então, pra gente foi aquilo, né? A gente tinha. Se bem que agora a gente tá batendo esse recorde. Porque na época da Frida a gente tinha uma média de 200 pessoas por dia visitando. E agora a gente fez o mesmo contadorzinho essa semana e a gente está numa média de 350 pessoas dia, né? Tá com a gente. Então, assim, eu acho que. Qual é? Eu acho que é isso. Dar, não é só dar a novidade, mas é dar algo a mais de qualidade para as pessoas. Porque novidade tem muitas. Agora, um lugar de qualidade que você chega no casarão e, claro, eu vou falar sempre bem, mas está tudo arrumado, o banheiro está limpo, né? Você vê o tempo inteiro uma organização. Atendimento. Então, assim, fazer tudo isso diariamente, de quarta a domingo, não é fácil, né? Então, acho que isso nos faz essa relação com as pessoas. E uma coisa que é importante, né? O casarão recebe todos os nichos e todos os níveis. Outro dia a gente fez uma pesquisa para saber de onde as pessoas vinham dos bairros, né? E a gente montou uma pizza quase igualitária. 17% de um lugar, 20% de outro, 17% do outro, 19% do outro. Então a gente viu que a gente está em todos os bairros da cidade. A gente não está presencialmente, mas a gente tem uma conexão com essas pessoas. Isso para a gente foi muito importante. Não, isso é muito valioso, porque você imaginar que uma pessoa saiu lá do outro lado da cidade só para ir para o seu estabelecimento. Sim, né? e às vezes vai lá tirar uma foto, né? Vai lá fazer um rolê rápido com a família. E uma coisa que a gente também, antes, isso também foi uma coisa de pesquisa. Antes as pessoas iam pro casarão e aí elas fazem os storyzinhos, né? Sim. Então elas postavam o largo, o teatro e a terceira foto era o casarão. E hoje é o inverso. Elas descem no casarão, ou de Uber, ou de ônibus, ou de carro próprio, fazem as primeiras fotos no casarão e depois elas seguem pro largo e pro teatro. Então inverteu o lugar de encontro e de desejo. Porque a gente fica lá acompanhando a história da pessoa para ver qual é o caminho que ela faz. Então, assim, a gente agora entende que ela vai primeiro na gente, depois ela vai para os outros lugares. Então, isso para a gente é bem importante. São esses dados que a gente vai diariamente analisando e vendo como isso nos fortalece casarão enquanto um espaço da cidade, né? Né, de entender também que não é só, porque a pessoa vai terminar a noite num lugar X que o seu, por ser passagem, tipo, pelo contrário, eu acredito, inclusive, que o principal é o primeiro lugar que a gente vai. Porque é ele que vai ditar o resto da nossa noite. Então, se você... que ficou lá, né? Sim, Depois do então se filme, você ficou. vai pra lá, aí você não é bem atendido, aí você já se irrita, você não quer mais fazer nada, entendeu? Você sai de lá e pronto. Agora, quando o lugar é bom, tipo, o resto da sua noite se desenrola da melhor maneira. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é hoje o casarão é um dos espaços únicos na região norte, com o porte, com as atividades, com tudo isso. É um dos poucos no Brasil de forma privada particular. Porque você vai nos centros culturais em São Paulo, Rio, não sei o quê, todos eles são bancados por um banco, por alguma coisa assim. Né? No caso, não, é o meu. No dia que não tem dinheiro, tem que entrar do meu. Né? Então, assim, isso é muito importante para a cidade, né? A gente entender isso. E, ao mesmo tempo, é um caminho solitário. É um caminho que, às vezes, está ali você sozinho, tentando pensar de onde você vai tirar forças e tudo mais. Nem é só o financeiro. Às vezes é de onde você vai tirar força para mais um dia, para pensar, para ter um criativo. Então é muito... Você falou que o funcionamento é de quarta a domingo, mas qual horário? Então, de quarta a domingo, de 15 às 22. Né? O jardim também funciona? O jardim também. Então, e termina que a gente vai matando por horário. A livraria fecha 9, aí o cinema vai ali 9h45, a última sessão. A gente vai matando os setores, mas 22 horas a gente começa a fechar. E, João, falando um pouco da questão, né, do pós-pandemia, assim, eu acho que foi um período, né, tenebroso, né, longe de me querer romantizar tudinho, mas, como você falou, né, foi um momento, assim, que vários estabelecimentos fecharam, né, vários lugares que a gente nunca imaginou que fosse, tipo, fechar e fechou, né, que ninguém estava preparado para aquele, né, longo período de isolamento. E, assim, por algum momento você ficou receoso, você tinha, tipo, muitas dúvidas com relação, tipo, meu Deus, como que eu vou poder
fazer com que não só que o casarão funcione durante esse período, né, que eu consiga, sei lá, de pagar funcionário, a manter ele, né, como oferecendo algum tipo de atração para o público. E na volta, né, como vai ser a receptividade do público? Será que eles vão procurar? Será que ainda vai ter um período assim, pô, de receio da galera sair para lugar público, lugar com muita gente? Então, eu acho que nesse momento foi muito. Eu sou uma pessoa, né, e aí meu lado meu mesmo pessoal. Eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, de interno. Né? Eu não sou uma pessoa de... Sou uma pessoa enlouquecida, assim, de trabalho, dessas coisas. Mas internamente eu tenho uma relação muito de paz comigo, em relação à morte, várias coisas. Eu sou uma pessoa bem resolvida nisso tudo. Então, no primeiro momento, eu fiquei assustado. Naquela primeira parte, né? E naquela época a gente tinha 6 pessoas no casarão como funcionários. E aí tá, vamos manter e vamos ver o que dá. E no casarão a gente tinha os pets, né, que estão lá, os nossos gatos, e tinha as plantas. Então, eu na pandemia, eu não mudei minha rotina. Sabe assim, de dormir, trocar dia pela noite, essa coisa toda. Eu continuei, acordava 6 horas, porque eu morava num prédio, a gente fazia uma escala de quem queria sair e pegar o elevador. Porque só podia pegar uma pessoa, né? No elevador só podia entrar uma pessoa. Então eu coloquei meu nome todo dia 6 horas da manhã. Então 6 horas eu saía de casa e ia para o casarão. Lá eu fazia o exercício físico, fazia a minha atividade, molhava as plantas, não sei o quê, e ficava pensando coisas. Então eu fiquei... Foi talvez o momento que eu mais planejei coisas, foi na pandemia. Porque eu acreditava que iria voltar, né? Não sabia o impacto, mas eu acreditava que voltaria. Então eu fui pensando e também pensando coisas, como o Instagram do casarão não parar, como não... Então assim, na pandemia eu trabalhei muito. E aí depois, naquela segunda rodada, as lives, aí live enlouquecedora. A live foi, acho que eu fiquei mais cansado das lives do que... Então assim, mas aí eu fiquei sempre pensando, não, vai rodar, vai dar certo. Mantive todo mundo comigo. Não soltei nenhum dos colaboradores, dos funcionários, né, dos trabalhadores, todos ficaram comigo. E aí eu ficava muito nisso, acreditando. E ficava nessa perspectiva do que eu vou dar para as pessoas se a gente voltar, né? Então, assim, a pandemia, na verdade, ela me fez acreditar mais no projeto. Porque a gente viu a coisa das pessoas buscando mais arte, né? O cinema, livro, música. Então eu digo, poxa, se as pessoas elas não vão largar tudo depois disso. Elas vão querer continuar próximas à cultura. Elas vão querer tudo isso. Talvez mais do que nunca. Mais do que né? nunca. Então, assim, a gente teve 2 problemas, que a gente era de cultura, então a gente demorou um pouco a retomar. Então eu abri o café, mas eu não pude abrir a sala de cinema, porque era lugar fechado, né? Então a gente abriu por último o cinema. Mas a gente viu que as pessoas queriam, né? E aí, pensar isso. Aí foi quando eu fui comprar lâmpada, um dia umas lâmpadas, e vi uma luminária de melancia, achei bonito, comprei. Depois tive a ideia de fazer a exposição da Frida, a parte das melancias, né? Que é um quadro famoso dela, o Viva la Vida. E então, assim, então eu entendi que, não, é isso, vai rodar, a gente não pode abandonar, vamos juntar força. Mas eu acho que também tinha isso. Eu tenho uma coisa minha mesmo, de um equilíbrio de situação, e eu acho que eu consegui, nesse sentido, né, me conectar quando foi chegando as vacinas, tomar vacina e tudo mais. Isso foi me dando uma tranquilidade, né, de saber que a gente teria ali, com tudo que aconteceu, como você mesmo falou, sem romantizar, mas eu entendia que a gente voltaria a ter uma relação com outras pessoas. Mas eu vi muita gente se perder nessa história, né? Crise, ansiedade, essa coisa toda. E acho que é isso. Como eu não mudei minha vida, horário de dormir, horário de alimentar, horário de fazer exercício, as academias fechadas, eu sempre pratiquei uma atividade, não sou um louco de academia, mas sempre pratiquei uma atividade. Continuava fazendo no casarão sozinho, sabia fazer alguns exercícios. Então, assim, eu não criei um outro submundo. Eu não busquei um submundo para fugir da realidade. Eu fui dialogando com a realidade, entendendo que tinha dias ruins, dias difíceis, dias piores, a crise do oxigênio, toda aquela história, mas eu sabia que que se eu me mantesse ali, eu conseguiria atravessar isso, né? Isso é uma coisa que eu mantenho ainda comigo. Eu acho que isso foi também
uma coisa forte para que eu pudesse até mesmo passar isso para as pessoas que estavam comigo. Porque eu tinha uns funcionários que diziam, ai, seu João, olha, se eu quiser me demitir, a gente dá um jeito aqui em casa, a gente divide comida, não sei mais, todas essas coisas que algumas pessoas não viveram isso, mas eu vivi. Não, a gente vai manter. Não, se eu quiser atrasar o salário esse mês, não tem problema. Então, eram muitas coisas. E você lidar com tudo isso, porque você não estava lidando só com o seu. Só com o seu. Você estava lidando com alguém que também tinha uma outra, sei lá, outra perspectiva de vida. E aí, volta, vem, não sei mais o quê. Então, isso pra gente foi muito importante. E eu acho que, isso é até meme, né? O que você vai aprender da pandemia, né? Eu aprendi isso. Acho que a gente se manter, né, ali numa tranquilidade para entender, absorver, olhar, né, diariamente refletir sobre, não vou dizer que eu virei uma pessoa melhor, porque eu também tenho o meu lado péssimo, né? Mas assim, de tudo eu aprendi muita coisa, inclusive a esperar e saber que aquilo ali não era, porque assim, às vezes eu até digo, vai acabar o mundo, né? Vamos supor, hoje acabou o mundo, eu vou ficar louco? Não, vai acabar o mundo para todo mundo. Então não era uma coisa que atingia exclusivamente a mim, né? Atingia muita gente. Então era um problema que eu não podia criar, né, uma coisa por isso. Então eu atravessei a pandemia com esse lugar de mais tranquilidade, no sentido de eu tinha responsabilidade para outras pessoas, então eu precisava ser forte, né? Então acho que isso foi um aprendizado muito importante, e ver as pessoas consumindo cultura me fortaleceu a entender que elas queriam te encontrar, né, depois desse espaço. Eu acho que o que a gente vive hoje, né, 3 anos depois, 4 anos depois, é muito esse resultado do que a gente acreditou naquele momento. E passou rápido, né? Me parece que a gente viveu tudo. É porque a gente ficou tanto é meio contraditório, né? Porque enquanto a gente estava na época do isolamento, pareceu assim... Que nunca passava, que né? nunca passava. E agora que passou, parece que tem, tipo, muito tempo. E para quem quer saber programação dos próximos dias, onde que Então, encontram? a gente tem todas as redes sociais, Casarão de Ideias, né? Pode falar o nome das redes? Pode. Instagram, Facebook, TikTok, né? Tudo isso a gente tá lá, a programação, tudo. De quarta a domingo, das 15 às 22, a entrada é gratuita para visitação. Só os serviços, alguns dias que tem preço, quando é show, coisa assim. De quarta, o cinema também é gratuito, né? Então são filmes que as pessoas podem assistir gratuitamente. Vem aí o Te Encontro na Barroso, em agosto. Outubro, Festival de Cinema. Novembro, Festival de Dança. E aí a gente acaba o ano, meu Deus. Sim. Né? E João, falando de artistas assim que querem procurar o Casarão ou para expor algum material ou para Então, levar de algum jeito a sua arte. A gente vai lançar agora, final do mês. A gente fez isso em outros anos, a gente vai lançar de novo, que é um edital de ocupação, onde a gente lança o edital, diz quais são os espaços e as pessoas propõem. E aí pode ser show, sarau, lançamento de livro, palestra, conversa, oficina, exposição, pode ser tudo. A gente depois faz uma curadoria para ver o que cabe. E aí a gente... Vai disponibilizar, vai divulgar nas Isso, nas redes sociais, na semana do dia... Nessa semana, na próxima. No final do mês, na última semana do mês de julho, a gente vai estar divulgando esse edital. E aí você, artista que tem um projeto, que não tem espaço, que quer se conectar com a gente, vai ser super bem-vindo, né? E agora, uma dúvida pessoal, amiga, desculpa. Eu sempre quis entender como é que funciona a questão da distribuição dos filmes, né? Porque antes eu pensava que era de um acervo pessoal seu, e depois, né, começaram a chegar lançamentos, assim, principalmente nesse circuito mais independente, que a gente não conseguia assistir no Cinépolis, no Cinemark da vida. Então, como é que funciona assim, essa parceria com as distribuidoras? Então, hoje o cinema, e às vezes é até bom essa pergunta, que as pessoas dizem, eu tenho um filme, quero passar lá. Né? Então, a gente às vezes tem que explicar tudo isso. O Casarão é uma sala de cinema regularizada pela Ancine. Então, nós somos igual a uma sala de shopping. Só que a gente optou por filmes de uma outra, né, de uma outra vertente, de uma outra linha. Então, hoje, a gente recebe, hoje a gente trabalha com 30 distribuidoras, mais ou menos, nacionais. E, claro, as internacionais fazem distribuição por alguém do Brasil, mas a gente também recebe filmes internacionais.
Então, as distribuidoras, geralmente elas lançam a cada 6 meses os line-ups. Todos os filmes que elas vão estrear, como é. E aí a gente recebe esse catálogo e a gente meio que vai dizendo, eu quero esse filme, quero esse seu, quero esse seu, quero esse seu, e vai montando a nossa programação. Então, todos os filmes têm que ter os direitos autorais pagos, todos os filmes têm que ser registrados na Ancine, né? Todos os filmes têm que ter classificação indicativa, tem que ter toda essa parte documental para a gente poder fazer na nossa sala. A gente pode fazer curta-metragem, filmes locais que não tenha? Pode. Então, geralmente, quando é que a gente faz isso? Nas quartas, nas nossas mostras, nos festivais, porque aí a gente não tem uma coisa de diariamente. Porque diariamente a gente faz aquele filme, depois que a gente termina o filme, a gente sobe no site, num programa, quantos ingressos foi vendido, qual a bilheteria, aquilo gera número para o governo federal, para a Ancine, para todo mundo saber como o filme vendeu, como o filme aconteceu. Então, tudo isso é uma relação também de política pública. Então, a distribuição do filme é muito isso. Então, a gente tem que ter todos os direitos, tem que ter tudo isso certinho para a gente conseguir exibir. Dia de quarta, não, é um dia mais livre, por isso que é gratuito. A gente pega livro de filme antigo, filme de acervo, e aí a gente pode passar, porque não tem nenhum compromisso com bilheteria. Os dias que a gente tem bilheteria seguem todas as regras de uma sala de cinema normal. A gente apenas faz filmes diferentes e com um preço menor. Mas a gente cumpre tudo, né? Toda essa parte burocrática. Então, às vezes, as pessoas... eu estou com um filme, quero passar. Você tem declaração de direito autoral? Não. Você tem tal coisa? Não. Então, a gente não tem como inicialmente passar, né? E com essa nova sala, vocês vão utilizá-la mais para exibir, outros filmes para complementar a programação da primeira? Ou vocês vão exibir os mesmos filmes para conseguir comportar mais pessoas? Então, a gente vai fazer os dois. A gente vai fazer programações do que a gente já faz, porque às vezes é um filme que está às 15 horas aí, pode ter um filme às 15 e um às 19, mas a gente vai colocar novos filmes que a gente não faz, justamente para ampliar o público, ampliar a receita, né? Porque a gente também precisa pagar as contas de água, luz, telefone, funcionário. A gente vai ampliar tudo isso e aí pensar que aí também é um grande ganho, porque hoje a gente faz 12 sessões, agora a gente vai fazer 24. Então, a gente faz 4 filmes, agora a gente vai poder fazer 8. Então, a gente vai ter mais possibilidade de ter mais filmes estreando junto com as grandes capitais. Isso também é muito importante, né? A gente receber o filme na estreia, não uma semana depois, não 15 dias depois. Então, a gente tem essa coisa represada. Muitos filmes que a gente não consegue, porque a gente só tem uma sala de exibição. Com 2 salas, a gente vai poder fazer um rolê mais rápido de trazer os filmes. Vai estrear em São Paulo, em Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. Então, a gente vai conseguir estar num circuito maior. E isso fortalece o mercado, fortalece as indústrias, fortalece os fazedores. Isso toda é uma cadeia grande que a gente consegue aí conectar. A mesma coisa a livraria. A gente agora está entrando em contato com as editoras. Vamos fazer um lançamento da Companhia das Letras em Manaus? Vamos trazer alguém da Dark Side para falar aqui? Nossa. Ou vamos trazer alguém da Boitempo? Vamos trazer alguém da Ambu? Então, assim, a gente agora vai dizer que Manaus tem essas editoras. Então, a gente precisa se comunicar com os coleguinhas e trazê-los para cá, já que a gente consome. Então, quando a gente abre o espaço, a gente abre um leque de possibilidades. Inclusive, essas editoras chegarem aqui, conhecer os autores e escritores locais e, de repente, essas pessoas estarem sendo lançadas por essas editoras em outros eixos. Então, acho que são muitos lugares que a gente consegue caminhar e hoje o Casarão fica olhando tudo isso. A gente não faz mais, por quê? Porque a gente não tem tanta gente, né? A gente não tem, né? Nós não somos tão polvo para ter tantos braços, a gente ainda não consegue, porque o orçamento ainda é o nosso orçamento do que a gente vende, do que a gente ganha nos editais. Então, isso nos limita a um lugar. Mas a gente sabe que, mesmo limitado, a gente já tenta aí abarcar muitas frentes e muitas possibilidades para todo mundo, né? Isso é muito importante, assim. Não é só para... A gente tenta fazer o máximo e expandir isso. E apresentar as pessoas. Tem hora que a gente apresenta e as pessoas seguem conversando e a gente sai e vai depois só ver o que rodou ali, se deu match ou não. Sim. Legal. João, foi um prazer receber você, falar sobre arte, falar sobre cultura, que é o que a gente mais gosta, né, amigo? Eu me sinto muito mal, porque eu só fui lá pra beber. Mas eu já tentei pro cinema. Sabe uma coisa que eu gosto muito? É de levar pessoas pela primeira vez lá. Porque tem gente que
que não é muito, né, desse ramo, assim, dessa área, e aí chega lá e fala, meu Deus, não sabia que existia esse universo aqui. Eu sempre fico ansiosa para ver a reação deles. Isso é bem e aí bacana. um vai levando o outro, Sim, um vai e aí levando faz o outro. a divulgação principal. O boca a boca, Olha, mas né? a bebida também nos dá lucro. Pode estar bebendo, não tem problema, E é né? muito legal, Jardim, eu amo. Então, assim, eu mas amo. pra gente é muito bacana agradecer aqui o espaço, né? Nessa retomada, nesse retorno de vocês, que devem estar ainda cansados de Parintins, que todo mundo veio Ela, extremamente... bonita, tava lá. Eu Mas foi. ele também Eu segurou fiquei- o tranco aqui. Mas precisa de alguém para dar a força, né? E fazer aqui. Então, assim, mas pra gente é muito importante, é uma etapa importantíssima do Casarão, esse retorno, né? Essa visibilidade de fazer com que a cidade possa estar no mail list, né? Dos grandes pensamentos de possibilidades de conexão, isso é importante. A gente quer o melhor para Manaus, né? E a gente faz esse trabalho pensando nisso, como a gente conecta a nossa cidade com outras. Por exemplo, agora a gente recebeu uma visita do Ministério da Cultura, que vão vir em setembro fazer uma atividade com a gente. Legal. A gente foi convidado agora para um evento que vai ter em São Paulo para falar disso. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão sabendo o que a gente está fazendo. Isso é muito importante. Eu acho que essa bolha, né? O que aconteceu agora nesse momento do boi, uma nova, que a gente já viveu o boi isso na década de 90, né? Furar a essa bolha, essa né? coisa toda. Então é importante que as pessoas saibam o que a gente está fazendo aqui no Norte. É importante que as pessoas saibam que a gente tem o mesmo potencial, que a gente tem as mesmas possibilidades, a gente vê os espetáculos, o pessoal do teatro indo para festivais, ganhando prêmios. Então isso é muito importante. Isso soma, né? Eu acho que quanto mais a gente soma, mais a gente fica forte para chegar nos lugares e dizer, olha, eu acho que até o slogan que a gente está, né? Somos Norte, somos forte. Eu acho que a gente precisa disso. Cada vez mais que um de nós avança todo mundo. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento. É isso. Porque eu acho que isso, às vezes, não é o meu negócio, não é a minha história. Mas alguém consumiu a caneca dela e disse assim, poxa, essa caneca aí no Instagram do lado, olha aqui, tem isso também. Então, assim, agora eu vou seguir os dois. Agora eu vou consumir os dois. Então, acho que esse é o meu pensamento. Quando a gente cria todas essas relações de cultura, quando a gente cria essas relações de lugares. O que nos fortalece, fortalece outros. O que fortalece outros, quer queira que não, respinga para a gente. Então, por isso que é importante a gente fazer bem, fazer com cuidado, fazer com amor, fazer com vontade e fazer bem feito. E o bem feito não é o do gostar ou não gostar. Mas é bem feito, é assim, entregar uma coisa arrumada para aquela pessoa que está indo ali a primeira vez e ela sinta encantamento, né? Desejo de voltar e dizer para o outro como foi maravilhoso. E acho que é mais ou menos isso que hoje que a gente tem lá no Casarão, tentado, e às vezes sim, às vezes não, dia mais ou menos, porque também somos humanos e temos os nossos dias, né, de tensão. Bom, e nós estamos nas principais plataformas digitais, mas também estamos no YouTube. Então, se você está nos assistindo, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Enfim, esse foi o episódio. Então, são coisas que eu sempre peço, se for deixar comentários amistosos, peguem leve nas palavras. E é isso, até a próxima.